E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje, trocar uma ideia aqui com vocês sobre o que vem acontecendo com o Vasco nessa temporada. Minhas expectativas com que o Vasco pode ou não oferecer para nós, torcedores, desse ano de 2025. Aproveitando também que não tem muitas notícias sobre reforços no Vasco, hoje é um dia menos movimentado. A única notícia de maior impacto é que novamente o Coutinho vai perder um jogo, tá com edema no músculo posterior da coxa esquerda e não vai jogar contra o Sampaio Corrêa, será poupado, mas a princípio não preocupa para o clássico contra o Flamengo. Então pode ser um jogador aí que pode ser importante nesse jogo contra o Flamengo. Mas alinhando as expectativas sobre o Vasco nessa temporada de 2025, eu quero já começar o vídeo trazendo para vocês esse ranking aqui dos clubes que menos investiram em reforços dos times da Série A do Campeonato Brasileiro nesse ano de 2025 para essa temporada. E quem é o último colocado que não investiu nada, nem um centavo em reforço até agora? O Vasco da Gama. E eu falei isso aqui com vocês. A única chance que o Vasco tinha de ter um ano de 2025 saudável, um ano de 2025 competitivo, quem sabe beliscar um título de não tão importância como a Sul-Americana, mas chegar longe nessa competição, quem sabe buscar chegar longe também na Copa do Brasil. Qual era a única chance? Era o Vasco se tornando SAF novamente, porque a gente não pode chamar o que o Vasco tem hoje de uma SAF, que a gente não tem dinheiro para investir. Estamos sem um investidor, e sem investidor é isso. Um time que não tem um centavo para contratar. Dizem ter 7 milhões ali, que não é 7 milhões, né? Que é para o Vasco ir pagando a prestações a perder de vista, para contratar um ponta pelo lado esquerdo. E esse jogador não chegou ainda. Sabe o que vai acontecer? Com certeza vão investir errado esse único dinheiro que o Vasco supostamente tem para contratar. Vão contratar a pior opção possível. As melhores opções vão passando. Daqui a pouco vamos ter o fechamento da janela de transferências e o Vasco tá chupando o dedo, tá com ali perdendo tempo. Não está contratando, não está investindo. E novamente, quais são as esperanças do Vasco? A volta do Watson e o retorno do David para o meio do ano. O Watson já deve retornar agora, mas até pegar ritmo de jogo. Porque, sinceramente, não está com a menor condição do torcedor do Vasco ir ao estádio ou sentar no sofá e assistir o futebol que esse time pratica. É desanimador, cara. É completamente desanimador. É triste. Essa é a única palavra que eu tenho para falar para vocês. O time do Vasco não teve reforço para as pontas. É um time pobre em construção. É um time pobre em tudo dentro de campo. Time que parece que sempre chega atrasado nas jogadas. Qual é a nossa única expectativa? Achar uma bola vadia na área e marcar um gol. Porque de jogada trabalhada esse time não tem. Então o planejamento do Vasco, eu entendo que o Pedrinho vai lá, tá querendo fazer o melhor pro Vasco, que o Vasco não tem muito dinheiro para contratar. A gente vai sofrer mais um ano brigando para não cair, porque esse time do Vasco, irmão, é para brigar para não cair. Esse time atual que a gente tem 100 pontos é um time para entrar no Campeonato Brasileiro, basicamente ali sabendo que a nossa única luta é para se manter na Série A, da forma que o elenco tá atualmente. É triste, mas essa é a verdade do Vasco atual. É um time que não dá vontade do torcedor assistir. É um time que não dá vontade do torcedor sequer abrir as redes sociais do clube para ver o que está acontecendo. Tamanho é o desânimo do torcedor do Vasco com as atuações que esse time vem ter. A gente foi dominado, massacrado por um Volta Redonda. Um time da Série B do Campeonato Brasileiro que provavelmente vai lutar para não descer novamente para a Série C. Pegamos um Fluminense que não tinha ganhado de ninguém no campeonato, vai lá, ganha do Vasco com facilidade. E aí quais são os nomes que são especulados no Vasco? Eric, um jogador que nessa última temporada foi horrível os números dele. E aí você acha que ele vai chegar no Vasco, vai mudar a nossa situação? A gente sabe que não vai. É mais um jogador para ocupar espaço na folha salarial do elenco. E temos outros jogadores assim que já foram contratados, ou que estão no nosso elenco atual, que são um custo muito alto para pouquíssimo desempenho de futebol praticado dentro de campo. Temos um treinador que o Vasco escolheu, que claramente, se não tiver pontas, não tem como jogar, e aí foge completamente do planejamento. O Fábio Carille monta um time do Vasco planejado em ter pontas que vençam duelos individuais. O Vasco não tem isso. E claramente vemos que ele não tem repertório para inovar e mudar o estilo de jogo do Vasco. Por exemplo, para como o Felipe estava jogando no final da temporada sem ponta. Um time mais por dentro, mais agrupado, trocando passes. E o Fábio Carille não sabe fazer isso. Não consegue. Eu acho que uma prioridade para o Vasco
era o Fábio Carille colocar esses jogadores para treinar passes, porque o time do Vasco, com certeza, tá entre os times que mais erram passes no Brasil. É um time que tem uma dificuldade tremenda em fazer 3 passes em sequência. É um time que entra em campo com medo de jogar futebol, que não desfrutam de jogar futebol. É aquilo, apertou um pouquinho o jogador do Vasco, ele não tem personalidade para sair jogando, ele não tem personalidade para tentar achar o passe, ele vai dar um bicão para frente e vai devolver a bola para o adversário. É só isso que esse time do Vasco sabe fazer. E eu fico pensando, cara, se eu fosse treinador do Vasco e um jogador fizesse isso, a primeira coisa que eu faria com o jogador, pô, vou conversar, vou falar, não faz mais isso. Fez novamente, tem situações que você tem que dar o chutão, mas tem outras situações que tu vê que o jogador faz porque tá com medo. Fez novamente, troca, substitui. Só assim para aprender. Não é possível. Nos outros times que jogavam não fazia isso. Você vem pro Vasco fazer esse monte de besteira. Então dá. Mas é só minha indignação aí com a temporada do Vasco. O mercado de transferências do Vasco. E viva o associativo. Eu sei que não é a vontade do Pedrinho estar no associativo. Mas tem algumas pessoas ainda que apoiam, que falam, não, tem que ser associativo. No associativo o Vasco não tem um centavo para contratar. Temos que contratar treinadores de uma prateleira abaixo, que times que querem título não iriam contratar, como o Fábio Carille. Entre outras coisas. Esse é o retrato do Vasco. Zero de gasto até o momento. Vai esperar o quê? Um milagre? Milagre não existe. Não existe futebol dessa forma. É torcer para que tenhamos um investidor no meio do ano, para que nosso time seja vendido para alguém que tenha dinheiro e competência na hora de montar o elenco. Porque da forma que tá, irmão, eu não tô com o menor ânimo pra ligar a televisão segunda-feira e assistir a Vasco versus Sampaio Corrêa. Que eu já sei o que vai acontecer na partida. Eu já sei antes do jogo começar. Você já sabe. O presidente já sabe. O Marcelo Santana já sabe. E é dia 7. Dia 7/2. O Vasco não anunciou um ponto esquerda decente. E eu volto a repetir pra vocês. Se em algum momento o Vasco realmente... Eu sei que tem notícias que devem ser mentira, mas... Se o Vasco pegar e investir 1 centavo na contratação do Rony, você analisando os números das últimas temporadas do Rony, é cuspir na cara do torcedor. É um tapa na cara do torcedor Cruz Maltino. A mesma coisa essa contratação do Eric. Uma coisa é você contratar o Eric, pô, você já tem um elenco montado, já tem outras opções. Agora, se você contratar ele da forma que tá, é cuspir na cara do torcedor do Vasco da Gama.